A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida, agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura, Senhor, que cada palavra sua, Pai, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Lembrando que estamos lendo o Apocalipse de João, nossa, quase não sai, Apocalipse de João, né, onde é a revelação que antecede a vinda de Jesus Cristo. Até então, a gente viu os acontecimentos com as pessoas que não servem ao Senhor. Agora vem os 1000 anos, no capítulo 20. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selos sobre ele, para que não mais engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal em suas testas, nem em suas mãos, e vieram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Então, durante esses 1000 anos, Satanás estará preso, e os que morreram em Cristo Jesus serão ressuscitados, né? Só os que morreram em Jesus Cristo serão ressuscitados, e esses terão a palavra, terão o poder junto do Senhor, né? Serão sacerdotes do Senhor, né? São ministros do Senhor. Olha que maravilha, durante esses 1000 anos isso ainda aqui na terra, né? Aí, acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha. E subirão sobre a largura da terra e cercarão o arraial de todos os santos e a cidade amada. E de Deus desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo o sempre. A destruição de Satanás, destruição eterna. Ele também será atormentado no lago de fogo ardente. E vi um grande trono, e os que estavam assentados sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se o outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras.
e a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então essa é a segunda morte, ou seja, a morte definitiva. Antes, obviamente, o sofrimento, porque foi lançado no lago de fogo, e esse lago de fogo ele faz o quê? Ele queima o pecado. Então, enquanto há pecado ali, ele vai queimando. Tem uma explicação que para sofrimento eterno. Não quer dizer que vai ser igual à vida eterna e o sofrimento eterno. Os dois são diferentes. A palavra eternamente são diferentes, porque não seria justo, né, vivermos eternamente ao lado do Senhor, enquanto eternamente, às vezes até entes queridos nossos, algum parente, algum amigo, alguém está lá embaixo sofrendo. Nós não seríamos felizes assim, né? E então eu ouvi essa explicação que no grego, aliás, no hebraico, né, de onde foi traduzida a Bíblia, tem duas palavras que elas traduzidas significam eternamente, mas com sentidos diferentes, né? Que no caso da vida eterna, realmente a vida seguirá eternamente, que não tem fim. Já na morte eterna, será um sofrimento eterno, assim, um sofrimento finito. É um sofrimento que se acabará, é um sofrimento, é a morte eterna, ou seja, vai ser um sofrimento eterno porque a pessoa vai sofrer e vai até, enquanto houver pecado, enquanto houver matéria, ela irá queimar no fogo ardente ali, mas vai chegar um momento em que ela morrerá totalmente ali e não haverá mais aquela pessoa. Então é finito, acabará ali e não haverá mais, ou seja, o inferno se acabará. Não haverá mais inferno. Mas esse sofrimento, ele durará muito tempo. Por quê? Porque o tempo do celestial, o tempo do inferno também, porque lembrando que Satanás ele era um anjo, né, um arcanjo, então os tempos deles são diferentes de nosso, né? Lembra que quando Deus fala que falando sobre Deus aqui em questão de tempo, fala que para Deus um ano, para nós é um dia, para nós 1000 anos, para Deus um dia. Então, tempos são muito diferentes. Então, o sofrimento realmente será muito grande e por muito tempo. O sofrimento é eterno. Por quê? Porque depois daquele sofrimento não haverá a vida, não haverá abundância, não haverá alegria, não haverá alívio. Será somente o sofrimento, né? Agora no capítulo 21, a gente já vai ler sobre o novo céu e a nova terra, né? E vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Ah, nossa, chega, me arrepiei toda agora. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E disse-me: Escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse mais: Está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede, de graça lhe darei a fonte da água da vida. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei seu Deus e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos,
aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos. A sua parte será no lago de fogo de fogo que arde, será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Só uma pausa aqui. Aqui Deus está dizendo quem não herdará o reino de Deus. Mas nas redes sociais eu vi gente falando sobre tal tipo de pessoa, pessoas por causa de sua opção sexual não vai para o reino de Deus. Aí me veio na mente, eu só não lembrava onde era, né? Que na Bíblia diz, né? Os efeminados não irão ao reino de Deus. Mas na Bíblia também diz que Deus não faz acepção de pessoas e que até o último suspiro a pessoa pode se arrepender de seus caminhos e se voltar para Deus. Então essas pessoas só não herdarão o reino de Deus se no último momento ela ainda continuar em seus caminhos, se ela não se arrepender de seus caminhos, né? Se ela continuar no caminho mundano. E outra coisa, quem somos nós para julgar alguém? Nós não somos ninguém. O nosso trabalho, né, o nosso ministério como filhos de Deus é levar a palavra do Senhor, é levar ao conhecimento das pessoas a palavra do Senhor, a vontade do nosso Senhor Deus. Então, não é certo a gente dizer tal tipo de pessoa não entra, tal tipo de pessoa entra, até mesmo porque só quem sabe realmente quem entrará no reino de Deus é o Senhor. Por quê? Porque nenhum de nós somos merecedores, todos nós somos pecadores. Então não podemos cair na cilada do demônio, né? E acabar acusando alguém, julgando alguém, porque essa não é a nossa função. Somos salvos somente pela graça de Deus. Deus é quem nos escolhe para a salvação, né? Lembre-se disso. Então não devemos olhar para o próximo com anseios de que ele pode, de sua maneira de falar, de sua maneira de se vestir, de suas opiniões, ou seja de qualquer coisa que for, porque Deus não faz acepção de pessoas e nós também não devemos fazer. É da natureza humana o julgamento, isso não tem como negar. A gente acaba olhando meio torto para um certo tipo de pessoa e tal, isso aí é da natureza humana, mas nós temos que brigar dentro de nós para acabar com isso, porque Deus não se agrada disso. Então, quando isso acontece, no mesmo momento, nós temos que orar ao Senhor e pedir perdão, porque Deus não se agrada desses tipos de coisa. E isso é o demônio lembrando da nossa natureza humana, porque ele quer que a nossa natureza humana se afloreça. Porque quanto mais aflorescer a nossa natureza humana, que é pecaminosa, mais tendente para o lado dele a gente vai. Então a gente tem que procurar sempre agradar ao Senhor. E agradando ao Senhor é seguir os seus preceitos, é seguir a sua vontade, é fazer com que Deus se sinta feliz em nossa existência, né? Então nunca devemos julgar alguém, nunca devemos tentar ser aquilo que não somos, né? Nós temos que nos colocar no nosso devido lugar. Lembre-se, Deus nos chama de vermes, porque nós somos vermes. Todos nós iremos para debaixo da terra e lá o nosso corpo é transformado, o próprio corpo fabrica vermes para que come a nossa própria carne. Então pense nisso antes de olhar meio torto para uma pessoa. Às vezes ela tá maltrapilho, tá mal vestida, tá com um cheiro ruim, mas infelizmente ela não teve condições de ter um momento melhor. E às vezes ela simplesmente precisa de uma palavra, de um consolo. E quem sabe é o momento de você levar essa palavra.
ela precisa de ouvir sobre Deus, ela precisa conhecer a libertação. Às vezes ela se envolveu com droga, está tentando sair e não consegue porque ninguém ajuda. Então ela precisa de força, ela não precisa que ninguém a acuse, porque ela já está se sentindo um lixo. Então ela precisa de alguém que a levante, que diga a essa pessoa que Jesus a ama, independente da situação física em que ela se encontra. Mas Jesus a ama, que inclusive padeceu na cruz para que ela tivesse liberdade hoje. Então ela pode escolher viver para Jesus. Essa é a nossa função, não de julgar ninguém, mas de levar a nossa palavra a todos que têm ouvidos e queiram ouvir a palavra do Senhor, pois a verdade liberta. E muitos estão procurando a liberdade, mas não estão encontrando. E às vezes não encontram exatamente por nossas falhas, pelas falhas dos filhos de Deus que não estão levando a palavra de liberdade para essas pessoas. E a gente continua aqui no versículo 9. E veio a mim um dos 7 anjos que tinha 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do cordeiro. E levou-me em espírito a um grande e alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como cristal resplandecente. E tinha um grande e alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Do lado do nascente tinha 3 portas, do lado do norte 3 portas, do sul 3 portas, do poente 3 portas, e o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. O seu comprimento era tanto como a sua largura. E mediu a cidade com a cana até 12.000 estádios. E o seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem, que é a de um anjo. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. E os fundamentos do ouro, e os fundamentos do muro da cidade estavam adornadas de toda a pedra preciosa. O primeiro fundamento era jaspe, o segundo safira, o terceiro calcedônia, o quarto esmeralda, o quinto sardônica, o sexto sárdio, o sétimo crisólito, o oitavo berilo, o nono topázio, o 10º crisópraso, o 11º jacinto, o 12º ametista. E as 12 portas eram 12 pérolas, cada uma das portas era uma pérola. A praça da cidade de ouro puro, como vidro transparente. E nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem iluminado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. E as nações dos salvos andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite. E a ela trarão a glória e a honra das nações, e não entrará nela coisa alguma que contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão inscritos no livro da vida do Cordeiro. Vou deixar mais um pouquinho para amanhã. Prolongando a terminada, né? Porque aí para amanhã só fica mais 2 capítulos, porque se eu ler hoje aí vai acabar prolongando e amanhã a gente fica sem nada, né?
Lembrando que estamos finalizando uma leitura completa da Bíblia, né? Que maravilha, Senhor, louvado seja, Pai. Quão maravilhoso é poder ler a palavra do Senhor, né? A gente vai continuar a leitura, mas assim, terminando essa leitura, eu vou tirar um tempinho para mim, para descansar um pouco, para refletir. A cabeça não anda muito boa, né? Já comentei aqui a enxaqueca, a tontura, né? Que é migrânia vestibular, a enxaqueca que mexe com labirinto. Então eu vou tirar um tempinho para mim, vou programar para fazer o vídeo, um vídeo bem resumidinho assim, me apresentando. Normalmente esse vídeo a gente faz no início, quando começa um canal, mas o intuito do canal aqui é a leitura bíblica, mas a gente vai se aproximando, então eu quero dar o testemunho da minha vida, né, do que aconteceu, porque realmente Deus sempre esteve em minha vida e eu não seguia a Cristo, né? Eu comecei a ir à igreja, já fui à igreja várias vezes, mesmo desde criança, porque minha mãe é uma serva do Senhor, orou muito para que eu estivesse aqui hoje, mas eu comecei a frequentar, depois a congregar, né, a partir de 2013, 2014 foi que eu realmente comecei a congregar ao Senhor, né, comecei realmente a me entregar ao Senhor, e 2015 eu fui às águas, né, então foi daí para cá que eu realmente estou no caminho certo, mas antes disso eu já fiz muitas coisas que não devia ter feito. Mas Deus sempre esteve comigo, por isso eu quero dar o testemunho para que vocês conheçam um pouco da minha história e vejam, né, que Deus sempre esteve em minha vida, mesmo quando eu não estava perto dele, ele estava perto de mim, sempre me protegendo, sempre me guiando, né? Orações de mãe são orações fortíssimas, né? E minha mãe era o tempo todo ali de joelhos, não só por mim, afinal de contas eu sou a caçula entre 9, então pelos 9, e ela continua orando ali, firme, forte, guerreira. Mas amanhã a gente continua ali, a gente finaliza o livro, né, a gente finaliza a Bíblia. Ano que vem eu vou programar para a gente começar uma nova leitura, mas aí essa nova leitura vai ser cronológica, ou seja, de acordo aos acontecimentos, né? Porque essa leitura ela foi uma leitura direta, né? De acordo à sequência bíblica, a sequência da Bíblia, né? Que normalmente essa leitura é indicada para quem não conhece a Bíblia ainda. Aí a partir do ano que vem eu vou fazer uma leitura cronológica, eu vou dar uma pesquisada direitinho para ver a ordem dos acontecimentos e tal, para a gente poder programar essa leitura, tá, gente? E eu desde já eu agradeço a todos que me acompanharam, a vocês que chegaram há pouco tempo. Não se esqueça de voltar para o início do canal e veja os vídeos para poder fazer esse acompanhamento da leitura. Eu sei que foi mudando bastante, teve bastante mudança aí desde o começo. Eu sempre fui muito tímida e conversando assim com o celular acaba sendo um pouco estranho, mas me acostumei, até mesmo porque o motivo, né, que inspira a fazer isso é muito nobre. Afinal de contas, tudo para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo, né? A Ele a honra, a glória, todo o poder, tudo é para Ele e por Ele, né? Não podemos medir esforços para agradar ao Senhor. E a minha parte eu quero fazer sempre da maneira que for possível. E lembre-se, para Deus nós temos que fazer tudo o que for possível, não o impossível, porque o impossível a gente não consegue fazer, o impossível não está ao nosso alcance. Nós temos que fazer tudo o que for possível, porque quando for impossível, a gente entrega nas mãos do Senhor, porque para Ele nada é impossível.
Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado és o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tuas palavras, por tuas mensagens, Senhor. Eu peço a Ti, Pai, que esteja com cada uma dessas pessoas que estão me ouvindo, Pai, que me acompanharam, Pai, que entraram há pouco tempo, todas as pessoas que escutaram a Tua palavra, Pai. Esteja no coração de cada uma delas, Senhor. Guia-as, Senhor, proteja-as de todo mal, Pai. Mostre a cada uma delas, Senhor, o caminho certo a ser seguido, Pai. Mostre como é bom, como é maravilhoso poder estar sob suas asas, Pai. Mostre a sua proteção, o seu consolo, o seu amor por cada uma delas, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, manifeste o Teu poder na vida dela, toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai, toque em sua vida emocional, toque em sua vida espiritual, toque em seu psicológico, Pai, toque em seu coração. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo, derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai, manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o seu caminho, Senhor. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam guiando cada um deles de acordo com a Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Necessitamos de Tua presença, Senhor. Necessitamos de Tua sabedoria e de Tua direção. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.